aproveitar esse último momento desse último dia de evento, que foram 2 dias muito intensos, muito incríveis, cheios de bons conhecimentos, de insights. E vamos lá. Nossa mesa redonda terá o tema Desafios para o mercado de hidrogênio verde. Nessa mesa redonda, nossos participantes serão 2 presenciais e 2 estarão de forma online. Teremos, então, o professor Nivalde de Castro, do Grupo de Estudos do Setor Elétrico UFRJ, GESEL. Teremos o senhor Alexandre Imperial, vice-presidente de mercado da América Latina, da DNVGL. Teremos Michele Halak, especialista sênior no Banco Interamericano de Desenvolvimento. E teremos o senhor Paulo Emílio de Miranda, presidente da Associação Brasileira do Hidrogênio, ABH2. O moderador desse painel será o senhor Constantino Frati Júnior, da Consultoria Técnica da Secretaria Executiva da Indústria da SEDET. Sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde a todos. Eu sou Constantino Frati, eu trabalho para o governo do Estado do Ceará como coordenador de atração de empresas da cadeia produtiva do hidrogênio verde aqui no Estado. Obviamente, o nosso papel é justamente facilitar a ação dos investidores, a implantação dos seus empreendimentos. E esse painel é muito importante porque eu gostaria de frisar alguns pontos que são para nós relevantes. Eu não me preocupo, por exemplo, com a questão da infraestrutura física, seja ela portuária, seja ela de suprimento de água ou de qualquer outra natureza. Eu acho que esses desafios relativos à infraestrutura, no caso do Ceará, para mim, são os menores, até porque eles estão sendo muito bem conduzidos na parceria Governo do Estado, Porto do Pecém e Porto de Roterdã. Essa parceria com Roterdã deu ao Pecém esse lastro de competência técnica e gerenciamento de atividades portuárias que realmente é inigualável, é muito bom. Então, sob esse aspecto, o Porto do Pecém hoje é um porto cujo resultado é extremamente positivo, com EBITDAs realmente muito expressivos, e isso não nos preocupa. Eu diria que, diante do desafio que nós temos no Ceará, desdobrar a cadeia do hidrogênio verde, olhando não apenas para a exportação dele, mas para o que está no upstream e no downstream, ou seja, geração de renováveis, produção de hidrogênio e amônia, de metanol, de SAF, etc., bem como o desdobramento disso em equipamentos tipo eletrolisadores, fuel cells, sistema de abastecimentos, produção de combustíveis sintéticos, petroquímica básica, por exemplo, como solventes e outros petroquímicos básicos. Isso é o nosso target também, não só exportação. Entretanto, os grandes desafios que eu considero para a gente consolidar esse mercado e aproveitar esse potencial, como eu já falei, eles não estão relacionados, na minha maior preocupação, à infraestrutura ou até a questão, vamos dizer assim, de realmente atração de novas empresas e empresas dessa cadeia. Mas, na minha visão hoje, nós precisamos cuidar para que esse processo ele seja fluido, da certificação do hidrogênio, é uma coisa extremamente importante, e o governo brasileiro, através da CCE, está dando passos importantes, já tem uma forma extremamente organizada de quantificar
a energia renovável que entra no site do consumidor, do futuro produtor de hidrogênio. Esse sistema está sendo aperfeiçoado pela CCEE e eu tenho certeza que ele vai responder perfeitamente às demandas dos futuros off-takers. As principais preocupações, na minha opinião, elas estão relacionadas, primeiro, à coordenação e à aliança desse processo. Eu acredito que isso esteja bem no estado do Ceará, mas nós não podemos descuidar dela. A aliança entre a academia, a Federação das Indústrias, o Porto do Pecém, o governo do estado e demais instituições, ela está sendo bastante bem conduzida. Mas é algo que precisa estar no nosso foco e ser objeto do nosso esforço permanente. O segundo desafio é a regulação e as permissões, ou seja, eu me refiro aos processos de licenciamento. É preciso que a gente realmente integre aqueles órgãos de licenciamento para que eles entendam perfeitamente de que as melhores soluções elas vêm através da geração de renováveis e da produção de hidrogênio. E que cabe, obviamente, com maturidade e sem paixões, realmente estudar a melhor forma de conceder essas licenças para que os processos de implantação dos investimentos ele não atrase. Os incentivos, especialmente aqueles oriundos da ZPE e que já são praticados no Estado, eles permitem que realmente a gente possa atrair esses investidores com segurança, especialmente aqueles referentes à ZPE, que dão ao investidor uma tranquilidade imensa para importar os seus equipamentos. O CAPES é praticamente inferior, em termos de 41%, àquele que o investidor teria se ele investisse fora da ZPE. Essa é uma questão muito importante. O capital humano nos preocupa, mas à medida que a gente for desdobrando essa cadeia, nós temos que fortalecer a formação da mão de obra, não só dentro do Estado, como no Nordeste, como no Brasil. Temos que fortalecer também a integração desse sistema a parques tecnológicos que possam pesquisar a aplicação do hidrogênio. E nós estamos tendo essa preocupação, estamos atraindo empresas que hoje já estão dispostas a destinar recursos para a criação de parques tecnológicos, a exemplo, por exemplo, do Tisley Energy Park de Birmingham, que congrega a academia, que já está conosco no projeto, as empresas e o próprio governo. E, por último, eu diria, realmente, esse esforço integrado ele é necessário para que nós não percamos nenhum investimento. Na verdade, fidelizar aqueles investidores que assinaram MOUs conosco não é uma tarefa fácil, porque cada investidor ele está pesquisando a aplicação dos seus recursos aqui no Ceará, em todos os estados do Brasil e na América Latina como um todo. Nós acumulamos um capital imenso, ou seja, nós assinamos hoje, à tarde, no Palácio da Abolição, o 20º MOU. E estamos com mais 2 MOUs já chancelados pela Procuradoria do Estado e mais 6 em negociação, com empresas todas de porte global. Ou seja, a expectativa é que até o final do ano nós tenhamos 28 MOUs. Se nós somássemos as capacidades de eletrólise em termos de gigawatts desses 28 MOUs, nós teríamos algo realmente que eu não declinaria como um investimento provável, porque certamente haverão outros destinos igualmente atrativos, mas nós teríamos algo em torno de 36 gigawatts de projetos apresentados de eletrólise já no estado do Ceará. Isso é um número extremamente expressivo. Eu estou trabalhando com a possibilidade, num cenário moderado, de 12 gigawatts até o final de 2030, mas isso, somente isso, já atrai um volume de investimentos imenso. Porque se nós considerarmos cada gigawatt a razão de 1,5 bilhões de dólares, nós teríamos algo em torno de 18 bilhões de dólares aplicados no estado do Ceará em termos de eletrólise. Isso sem falar no montante de energias, ou seja, de recursos a serem aplicados em energias renováveis.
Então eu encerro por aqui. Esses são os principais desafios, da minha opinião, e nós temos aqui especialistas que realmente vão discorrer sobre esse tema. Então, pela ordem que nós combinamos aqui a nossa apresentação, eu queria passar agora a palavra para o doutor Paulo Emílio, que é o presidente da ABH2. Doutor Paulo, a palavra está com o senhor. Tá bem, Constantino. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer para mim estar aqui no evento e em companhia dos colegas de mesa que estão aqui. Devo dizer para vocês que nós fizemos assim um acordo entre nós, então me coube falar sobre a transição energética para poder posicionar a questão do porquê esse esforço todo nesse momento com energia do hidrogênio. Então, nós vamos falar da transição energética desde os combustíveis fósseis para a energia do hidrogênio e energias renováveis. E eu vou levantar aqui algumas motivações para essa transição energética. A primeira delas são as emergências ambiental e climática. E aqui é interessante realçar que nós vivemos hoje uma nova era geológica, que é o antropoceno. É um momento quando nós, seres humanos, impactamos o planeta Terra e, infelizmente, não impactamos bem, né? O antropoceno ele começou com a primeira revolução industrial, lá por volta de 1765, e o resultado disso é que hoje nós temos mais de 400 ppm de CO2 na nossa atmosfera terrestre e uma perspectiva de que a temperatura da Terra aumente entre 1,5 e 2 graus Celsius durante esse século, em relação à era pré-industrial. Esses parecem números pequenos, né? Mas não são, não. Sabe que isso nos leva de volta no tempo cerca de 5 milhões de anos atrás. Veja, essas eram as condições existentes na Terra há cerca de 5 milhões de anos atrás. Uma outra motivação que nós levantamos aqui para a transição energética é o crescimento na demanda de energia. É interessante entender isso, porque em 1800, poucas décadas depois do início do antropoceno, o planeta Terra tinha menos de 1 bilhão de habitantes e consumia 20 exajoule durante todo esse período. E veja que parece pouco, né? Mas 1 exajoule representa a energia contida em 170 milhões de barris de petróleo. Na última década do século XX, nós consumimos uma quantidade de energia equivalente a toda aquela consumida durante o século precedente, o século XIX. Atualmente, nós utilizamos 600 exajoule e temos 8 bilhões de habitantes, com uma desigualdade social, infelizmente, muito grande. Em 2040, nós teremos 9,2 bilhões de habitantes e deveremos consumir 800 exajoule, o mundo todo, em termos de energia. Isso nos mostra desafios. O primeiro deles é que nós precisamos descarbonizar. E o segundo é que nós temos que ter equipamentos de engenharia, sistemas de engenharia com melhor eficiência energética. E aqui é importante ressaltar o papel das pilhas a combustível. São conversores de energia
que fazem esse trabalho de converter a energia química de um combustível em energia elétrica e calor com as melhores eficiências conhecidas hoje. E é interessante também nós observarmos os combustíveis que consumimos até hoje. Veja que nós começamos com a madeira, depois fomos para o carvão, depois para o petróleo e para o gás natural. Mas quando passamos de um para o outro, nós não deixamos os anteriores. Nós continuamos a consumir todos eles. E vê-se que, ao passar da madeira para o carvão, para o petróleo, para o gás natural, nós diminuímos a complexidade química do combustível, nós aumentamos a intensidade energética e nós aumentamos o teor de hidrogênio e diminuímos o de carbono. Então, veja que, naturalmente, nós já estamos caminhando para o uso do hidrogênio. O terceiro fator importante que eu vou levantar aqui é o que nós chamamos o momento do hidrogênio. Isso porque hoje há um reconhecimento geral de que o hidrogênio será, sim, capaz de nos ajudar a descarbonizar os nossos ambientes e de interconectar setores da sociedade, setor de energia com setor industrial, com setor residencial. E, bom, esse momento do hidrogênio, ele também ocorre agora quando tecnologias de energia do hidrogênio já estão bem desenvolvidas e com curvas de custo decrescentes. Ora, isso também traz um novo paradigma referente ao acesso a combustíveis. Contrariamente aos combustíveis fósseis, que existem em alguns lugares do planeta e outros não, o hidrogênio ele pode ser produzido em qualquer lugar do planeta de formas variadas. E veja que, além de poder produzir hidrogênio de formas variadas, nós sabemos da existência de ocorrência de hidrogênio natural no planeta, mesmo no Ceará. Isso significa que no futuro próximo o Brasil terá poços de hidrogênio natural. Veja que a Associação Brasileira de Hidrogênio estudou o potencial brasileiro para a produção de hidrogênio e o resultado é realmente fantástico. Por quê? Nós temos hoje combustíveis fósseis produzidos no Brasil. É certo que nós queremos descarbonizar, mas nós estamos começando a viver uma transição energética. Portanto, nós não podemos pegar toda essa infraestrutura que temos dos combustíveis fósseis e descartá-las. Ela tem que ser usada durante essa transição, obviamente, se for para a produção de hidrogênio com sequestro e utilização de CO2. Nós podemos realizar a eletrólise da água com hidroeletricidade, com eletricidade oriunda de energias eólica, solar, geotérmica ainda não explorada no Brasil, energia dos oceanos, que está ainda em desenvolvimento, mas que tem um potencial importante. Mas, além disso, o Brasil tem uma disponibilidade muito grande a biomassas de rejeito e de manejo, por ser um país agroindustrial, e também a biocombustíveis que nós produzimos em larga escala,
levando em conta também o hidrogênio natural que eu recém mencionei. Nós hoje vivemos um momento geopolítico muito difícil no mundo. Ele certamente será abordado pelos meus colegas nessa mesa redonda, e isso traz outras questões que teremos que considerar ao tratar dessa transição energética. Para finalizar, eu gostaria de convidá-los para uma reunião que a Associação Brasileira do Hidrogênio vai realizar no dia 9 de agosto, com o lançamento do Conselho do Hidrogênio. Vai ser algo importante para a participação de empresas que estão desenvolvendo a energia do hidrogênio no Brasil. Muito bem, eu fico por aqui, agradeço muito a oportunidade da participação e fico à disposição para a discussão que vai se desenrolar em seguida. Muito obrigado. Eu queria fazer uma proposta da gente deixar as perguntas e alguns debates entre a mesa com todos os palestrantes para o final. Pode ser? Ok, então, claro. Agora nós ouviríamos o Alex Imperial, do DNV. Bom, boa tarde a todos. Obrigado, Constantino. Obrigado a FIEC aí pelo convite. É um prazer poder estar aqui participando do FIEC Summit e desse painel, compartilhando um pouco de conhecimento e informação e, de certa forma, contribuindo aí para o estabelecimento de uma economia de hidrogênio verde, não só no estado do Ceará, mas no Brasil como um todo. Então, eu sou o Alex Imperial, responsável por desenvolvimento de negócios para a DNV Energy Systems, da América do Sul. O meu background é da indústria naval e de óleo e gás, e estou há alguns anos já trabalhando com a indústria de energia como um todo e com transição energética. E por que eu ressalto isso? Acho que em função dessa experiência pregressa, eu acredito muito nas sinergias entre as indústrias de óleo e gás e renováveis, bem como qualquer outra indústria, no impacto positivo desse acoplamento entre os setores na descarbonização da matriz energética. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Bom, então, depois do panorama apresentado brilhantemente aí pelo Paulo Emílio, a gente sai de 5 milhões de anos, passamos aí pelo século XIX, e agora eu vou levar vocês a 2050, porque nós lançamos, a DNV lançou no mês passado um relatório que se chama Hydrogen Forecast 2050, é um relatório que vocês podem baixar no nosso site, Ele mostra, nesse relatório, o cenário mais provável de uma economia global de hidrogênio até 2050. Então, como se fosse um roadmap, do que a gente acredita que vai acontecer. Além do nosso modelo, da modelagem, esse estudo também incorpora, de forma inédita, o conhecimento adquirido através de vários projetos de pesquisa, desenvolvimento, inovação, projetos de demonstração, além de entrevistas aí com vários stakeholders. Então, entrando agora no panorama da economia global de hidrogênio em 2050, começando, como não poderia deixar de ser, como Paulo Emílio colocou, pelo cumprimento das metas do Acordo de Paris. Todos nós sabemos que o hidrogênio renovável e o hidrogênio de baixo carbono têm um papel crucial na descarbonização, sobretudo dos setores de difícil abatimento, E para que as metas de neutralidade do Acordo de Paris sejam atingidas, na nossa visão, o hidrogênio precisaria atender cerca de 15% da demanda global de energia em 2050. Mas o que nós percebemos também é uma absorção baixa e tardia, atingindo somente 5% da demanda global em 2050, ou seja, 1/3 do que nós deveríamos ter se nós fôssemos atingir os objetivos e as metas do Acordo de Paris. Traduzindo isso em termos de volume, esses 5% representam aproximadamente 250 milhões de toneladas ano de hidrogênio sendo produzidas em 2050, o que é um volume bem significativo. Desse volume de 250 milhões de toneladas ano,
nós prevemos que 1/5 será em forma de amônia, 1/5 adicional compreendendo os combustíveis, aí como metanol, SAF, né, e 60% restante na forma de hidrogênio puro, né. Em termos de aplicações, né, atualmente a totalidade praticamente do hidrogênio produzido mundialmente é produzido para fins não energéticos, né, como matéria-prima para refinarias, fertilizantes, indústria química, um pouquinho na siderurgia também, e basicamente produzido a partir de fontes fósseis, né, sem captura de carbono. Então, esse é o panorama atual. O que nós prevemos, né, é uma inversão do papel ou da utilização do hidrogênio a partir de 2040. Né? Quando a utilização de hidrogênio como energético, né, ele supera, então, o uso do hidrogênio como matéria-prima e passa a crescer exponencialmente a partir de 2040. Né? Com relação à utilização do hidrogênio como matéria-prima, né, nós entendemos que esse processo ele poderia ser facilmente, né, descarbonizado a partir da utilização de hidrogênio verde ou azul, né, em menor escala, gerando uma demanda antecipada de hidrogênio de baixo carbono e ajudando com isso a criação da cadeia de valor, né, e, consequentemente, a escalabilidade posterior quando a gente tiver um base load muito maior já de hidrogênio renovável. Então, fica aí uma reflexão, né, que esse aspecto acho que um aspecto importante a ser considerado sob o ponto de vista de uma demanda de mais curto prazo desse hidrogênio renovável. Em termos de fontes, se considerarmos a demanda total de hidrogênio em 2050, tanto para fins energéticos como matéria-prima, 85% desse hidrogênio será gerado a partir de fontes de baixo carbono, né? E se considerarmos somente a utilização para fins energéticos, 3/4, ou seja, 75% do hidrogênio e seus derivados serão provenientes da eletrólise. Desses 75%, um pouquinho mais de 50% serão produzidos com eletrólise a partir de renováveis dedicados. Tá? Em termos de transporte do hidrogênio, né, o nosso estudo aponta que as considerações de custo, né, farão com que mais de 50% dos dutos para transporte de hidrogênio globalmente sejam readaptados a partir de gasodutos de gás natural, ou seja, dutos de gás natural, né, chegando aí a 80% em algumas regiões, como é o caso da América Latina. Isso se dá em função do custo da readaptação ou do retrofit dessa infraestrutura variar de 10% a 35% do custo da construção de um duto novo. E com isso, 96% da capacidade total instalada de dutos interregionais, que a gente chama que são dutos de transporte, né, para transportes a distâncias até mais ou menos 2.000 quilômetros, né, então a gente espera que 95% da capacidade total instalada desses dutos virão da readaptação de gasodutos. Tá? Então, de novo, a gente volta àquele ponto inicial aí do acoplamento entre setores que eu mencionei. Então, pessoal, portanto, mesmo com uma demanda global aquém daquela necessária, né, para o atingimento das metas do Acordo de Paris, os investimentos totais serão da ordem de 440 bilhões de dólares por ano, né, em 2050, e para fins de comparação, em 2021 foram investidos 12 bilhões de dólares mundialmente nessa indústria. Então, é um crescimento bem significativo, tanto em termos de volume como em termos de investimento também. Bom, mas para que essa previsão, né, de produção de hidrogênio de investimento, e de investimentos, né, ela se materialize, alguns desafios precisam ser endereçados, né, entrando mais um pouco aqui no foco do painel. Esse nosso estudo, o Hydrogen Forecast, ele identifica 6 barreiras ou desafios principais para uma adoção mais rápida em larga escala do hidrogênio. E quais são essas barreiras? Custos e suporte financeiro, demanda e competitividade, tecnologia e fabricação, segurança e riscos, infraestrutura e padrões de certificação. Tá? Em função da limitação de tempo, né, e considerando que muitos desses temas já foram muito bem abordados aqui no Summit,
eu gostaria de focar em 3 desses desafios, né, que também são áreas onde a DNV tem atuado fortemente, tanto aqui no Brasil como no mundo. E essas 3 áreas de desafio seriam tecnologia e fabricação, infraestrutura e segurança e riscos, que na realidade pode ser considerado como um tema transversal. E aqui, só para contextualizar, eu concordo com o que o Constantino colocou no início, que eu acho que o Ceará está muito bem posicionado estrategicamente em função de infraestrutura, mas só um disclaimer aqui, que esse é o panorama global que eu estou passando, então eu não estou descendo no nível específico. Tá? Então, no que tange a tecnologia e fabricação, um dos desafios é o nível de maturidade tecnológica da eletrólise em larga escala, né? Nós vimos isso aí hoje, várias sessões com fabricantes de eletrolisadores, isso ficou bem nítido, né? E paralelamente, né, o desenvolvimento de projetos inerentemente seguros, né, com requisitos claros e para conceitos com capacidades cada vez maiores em função desse aumento de escala, né? E mesmo se tratando somente, né, de um aumento de capacidade de tecnologias existentes, ainda assim podem existir riscos e modos de falha que são desconhecidos, né? Então, é muito importante que essa questão ela seja endereçada com metodologias e técnicas comprovadas, né, para a identificação desses riscos e modos de falha, para que as tecnologias, equipamentos e sistemas sejam adequadamente qualificados, né? Essa abordagem ela se faz ainda mais relevante, né, quando a gente fala de mercados incipientes, onde ainda não existem normas técnicas, né, contra as quais você conseguiria fazer a certificação dessas tecnologias ou equipamentos, como se faz tradicionalmente em indústrias mais maduras. Bom, no que tange então a segurança e riscos, que seria a minha segunda área de desafio, esses desafios incluem aí critérios de aceitação e riscos, né, requisitos variando de país para país, né, em alguns casos ausência de critérios claros de segurança e obviamente que essa assimetria de informações e de requisitos ela pode gerar incertezas regulatórias, atraso no licenciamento e até mesmo aprovação de novas instalações, né? Importante destacar também a falta de experiência, como já falei anteriormente, com produção de hidrogênio verde em larga escala, a gente está falando de volumes bem grandes. Eu acho que um outro aspecto que é interessante e vale a pena ser destacado é que o crescimento significativo do mercado de hidrogênio, né, como portador de energia, ele demandará novos tipos de instalações de hidrogênio, né, que são muito diferentes das instalações que nós vimos no passado. Então, agora eu estou falando de toda a cadeia da produção até o uso final, né? E além disso, né, algumas dessas instalações que são novas, elas eventualmente vão ser projetadas, construídas e operadas por novos entrantes, né, novos players, né, e que podem não ter a experiência necessária com segurança de hidrogênio e segurança de processo. Então, isso somado a uma falta de clareza de requisitos técnicos e de segurança, né, não é um cenário desejável. E no que tange, finalmente, a infraestrutura, né, considerando as apresentações dos últimos 2 dias, eu acho que fica claro que o futuro da cadeia de valor do hidrogênio depende do desenvolvimento dessa estrutura, ou seja, da instalação dessa infraestrutura, né? Como eu mencionei, 96% da capacidade total instalada de dutos de hidrogênio virão da readaptação de dutos de gás natural. Então, é importante investigar, né, como e até que ponto o hidrogênio pode utilizar a infraestrutura de gás natural existente, quer seja para transmissão, quer seja para distribuição, né? Nós vimos aí na palestra do Hugo Figueiredo, da Cegás, mais cedo, também abordando esse assunto, né? Então, o hidrogênio ele também pode ser transportado misturado ao gás natural, né, o que pode ser visto aí também como uma seleção para a transição do gás natural para o hidrogênio, né? E existem diferentes limites aí para a quantidade de hidrogênio que pode ser misturado à rede de gás em diferentes regiões, países, localidades, enfim, e que depende de várias questões técnicas, e esses limites normalmente variam de 2% a 8% de hidrogênio na rede de gás, tá? Mas é extremamente importante que a gente
entenda esses limites como sendo pode transportar, né? É importante que esses limites de mistura, de blending, né, eles sejam definidos caso a caso, considerando aspectos específicos de engenharia, de materiais de segurança, além do uso final do hidrogênio, que também impacta nesses limites. E eu posso afirmar que existe um esforço muito grande dos principais atores do setor, né, no sentido de investigar mais a fundo e encontrar soluções para esses desafios. Né? E nós, na DNV, temos tido a oportunidade de nos engajarmos em vários projetos de demonstração e de pesquisa, desenvolvimento e inovação, envolvendo elaboração de padrões técnicos de confiabilidade, segurança e custo-eficiência para eletrolisadores, estudos de segurança e análise de risco para plantas de hidrogênio e amônia, materiais compósitos e metálicos para utilização exclusiva com hidrogênio, testes em escala real nos nossos laboratórios na Europa, simulando dispersão de gases, explosões, né, e qualificação também já no Brasil de novas tecnologias, como, por exemplo, combustíveis à base de hidrogênio para usos industriais. Bom, então, para concluir, né, nós temos um setor extremamente promissor, né, sobretudo aqui no estado do Ceará, mas que tem uma pressão muito grande por escalabilidade, né, e, ao mesmo tempo, é relativamente incipiente e, de certa forma, desconhecido quando a gente vai para uma escala de casa de gigawatt. Né? Então, é importante que nós tenhamos uma visão crítica, pragmática, né, para a identificação e mitigação precoce destes desafios para que a cadeia como um todo, investidores, possam estar bem preparados. Né? Isso requer a combinação de políticas, de regulação, de pesquisa, inovação, além de uma colaboração intersetorial envolvendo indústria, academia e governo. Eu, particularmente, não acredito que tenha uma outra forma de se atingir esse objetivo. Né? Da mesma forma, o lançamento de políticas públicas, né, que contemplam cooperação internacional, como é o caso, por exemplo, da Política Nacional do Hidrogênio, que é uma das verticais, né, essas políticas, essa cooperação internacional, ela permite compartilhamento de conhecimento, a harmonização de regulações e requisitos, como nós vemos na seção de certificação do hidrogênio, por exemplo, o desenvolvimento de cadeias globais e, no frigir dos ovos, a aceleração do desenvolvimento tecnológico. Né? No que tange o papel de políticas públicas, para exemplificar, eu gostaria de citar o exemplo do Conselho Nacional de Pesquisa Energética, que em março do ano passado publicou uma resolução determinando que a ANP e a ANEEL priorizem a aplicação de suas respectivas verbas de pesquisa, desenvolvimento e inovação em projetos relacionados à transição energética e explicitamente citando o hidrogênio como uma dessas áreas. 3 casos de sucesso, né, da aplicação da verba de PDI da ANP, né, para a transição energética, que já foram, inclusive, mencionados aqui durante o Summit, envolve a parceria entre a Shell e o Porto do Açu para a instalação de uma planta piloto de hidrogênio verde, o projeto CO2 Chem da Repsol Sinopec, né, que desenvolverá a tecnologia de captura de CO2 para produção e geração de hidrogênio para a produção de combustíveis verdes, né, e o projeto anunciado hoje pela manhã pelo meu colega Daniel Lopes da Hytron para a produção de hidrogênio verde a partir de etanol, também usando a verba da ANP. Então, eu quis trazer esses 3 exemplos como evidências, né, para exemplificar essa colaboração entre setores e o poder que isso tem. Então, nós, como uma indústria, né, não devemos ver esses desafios como obstáculos, como showstoppers. Quem me conhece sabe que eu sou extremamente positivo, né? Mas na realidade, importante também que a gente entenda e perceba, né, esses objetivos, né, e que a gente desenvolva essa ampla colaboração, né, para endereçar esses desafios, né, e finalmente capitalizar as oportunidades que a economia do hidrogênio nos apresenta. Tá? Então, obrigado aí pela atenção, estou à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, Alex. E eu gostaria de convidar agora a Michele Halak, que é especialista sênior do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID, para fazer a sua apresentação.
Boa tarde. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu trabalho no BID, eu coordeno a agenda de conhecimento do banco e coordeno a plataforma de hidrogênio do BID. Eu queria começar comentando por que essa plataforma de hidrogênio no banco, né? Por que essa preocupação e esse interesse do banco em relação a isso? Primeiro, porque o tema de hidrogênio é uma demanda gigantesca. E aí eu vou retomar o que o professor Paulo tinha comentado. A gente vê que tem uma incerteza sobre quanto que vai crescer o hidrogênio, né? Você tem diferentes previsões, mas independente da previsão, a economia do hidrogênio, a demanda de hidrogênio, se espera que cresça para 2050 entre 4 e 10 vezes o que a gente tem hoje. Isso significa uma transformação. Então, a indústria não é uma indústria nova, né? Eu costumo brincar que eu comecei a trabalhar com isso em 2008, aí estava conversando com o professor Paulo também, ele falou assim, Michele, essa cidade é aqui de 70, né? Então, assim, não é uma indústria nova, não é uma coisa nova, mas o tamanho e a utilização do hidrogênio que se espera, sim, é novo, né, nesse sentido. Então, e por quê? Né? Por quê? E aí também foi colocado, né, um dos elementos principais é que o hidrogênio entra na matriz, ele transforma a matriz energética, visto a descarbonização para 2050. Então, esse é o primeiro elemento. Se a gente não estiver considerando o processo de descarbonização da matriz energética, o hidrogênio não é competitivo na grande maioria dos casos. Tem alguns casos que sim, já é competitivo, principalmente com toda a questão do aumento do preço do gás, com toda a questão da guerra que a gente está observando, e já começa a se tornar competitivo os primeiros projetos, sem considerar a questão da descarbonização. Mas a grande maioria, o grande crescimento que se espera, está associado com os objetivos do Acordo de Paris. Então, esse é um primeiro elemento. Um segundo elemento está associado com a queda do custo das renováveis, né? Porque um dos grandes impulsos da entrada do hidrogênio é a utilização de renováveis dentro da matriz, né? E o terceiro, também já foi comentado aqui, é o grande desenvolvimento que a gente vê do ponto de vista tecnológico. Se a gente vê o número de patentes, né, que vem crescendo quase de forma exponencial quando a gente vai olhar a eletrólise, e também todo o desenvolvimento do ponto de vista de política, de roadmaps. Aqui, só na América Latina, a gente já tem 4, o banco financiou 3 dessas estratégias. Então, a gente vai vendo esse desenvolvimento grande. Por que, então, o banco de desenvolvimento está interessado nesse tema? O primeiro, que está muito alinhado com os objetivos do banco, é o objetivo de descarbonização. Óbvio, esse é muito óbvio, porque, como eu comentei agora, é um dos principais elementos associados a isso. Mas não só. A gente acredita que, ao desenvolver essa indústria, a gente também vai poder estar apoiando com outros elementos importantes da visão 2025 do banco, que está associada à integração regional e à internalização das cadeias de valor, né? Eu acho que esse é um ponto importante a considerar, porque é um desenvolvimento de uma economia que a gente está pensando, e aqui foi bastante comentado pelos diferentes palestrantes. Ademais, a gente, ao fazer isso, também permite o desenvolvimento de empresas, não só as grandes, mas também pequenas e médias empresas para trazer serviço. A gente espera um desenvolvimento do mercado de trabalho, e quando a gente pensa no desenvolvimento do mercado de trabalho, do ponto de vista de energia, a gente tem que pensar na questão de gênero, que é um ponto importante para o banco, é um dos pilares, a ideia de aumentar a equidade de gênero, e toda vez que a gente vai lançar uma nova economia, a gente vai ter que fazer um processo de treinamento, que também foi comentado aqui, a gente tem uma oportunidade de fazê-lo de maneira com maior equidade possível. Né? E, no fim, um dos outros elementos que parece estar muito afastado do ponto de vista de hidrogênio, mas tem elementos em contato, é o tema da digitalização. Um dos elementos que a gente vem tratando é todo o tema da certificação do hidrogênio. Quando a gente está pensando no hidrogênio para a descarbonização,
a gente vai ter que trabalhar com a ideia de um hidrogênio certificado, né? E essa certificação, ela provavelmente vai estar alinhada com essa convergência entre setores associados à digitalização. Então, quando a gente fala da economia do hidrogênio, do ponto de vista de desenvolvimento econômico, ele não é só, que já é suficiente, né? Que é o tema do Acordo de Paris, que é o tema da descarbonização, mas ele vai muito mais, profundo com isso, se a gente tem uma política associada com o desenvolvimento do hidrogênio. E quando a gente pensa na questão do hidrogênio, e aí o tema, né, do tema central aqui seria quais são os desafios, né? A América Latina, a gente sabe que está muito bem posicionada em relação ao custo das renováveis, né? Então, isso faz com que a região tenha um grande potencial de utilização desse potencial de renováveis para o seu desenvolvimento, né? E aí vai depender da projeção e do modelo que você está olhando. Alguns países estão mais com uma projeção de custo menor ou maior, mas o Brasil, os melhores projetos no Brasil está localizado internacionalmente por diferentes modelos, por diferentes previsões, como potencialmente um dos mais baratos do mundo, com um potencial de, em 2030, ele está competindo a nível de custo com o hidrogênio cinza, né, o hidrogênio a partir do gás, e já em 2030. Comparado com esse hidrogênio em países que são potencialmente importadores, como os países asiáticos, como Coreia, como Japão. Então, a gente tem esse potencial, né? Mas o que segura, né? Que é a grande pergunta dessa discussão. Quais são os desafios associados ao hidrogênio? Aqui eu acho que é importante olhar de uma forma positiva, como o último palestrante falou, mas é importante a gente reconhecer que tem alguns desafios. É muito interessante, muitas vezes a gente tem um aumento de potenciais projetos gigantesco. A gente tem mapeado de projetos potenciais bastante avançados, mais de 66 projetos na região. Mas quando a gente vai olhar a organização do Project Finance e fechar, né, o projeto, do ponto de vista financeiro, a gente percebe que a grande maioria deles, para não dizer todos, mas a grande maioria tem um gap financeiro, um gap econômico. Né? O que significa isso? Né? Que significa que o hidrogênio, se comparado com os seus substitutos, porque o hidrogênio ele sempre, em todos os usos energéticos, ele tem um substituto, se comparado com seus substitutos, os substitutos que emitem CO2, em termos de preço, ele não é competitivo hoje, né? Então, isso é importante a gente parar para pensar do ponto de vista de fechar um projeto, de montar um Project Finance, porque na grande maioria dos casos tem um gap. E esse gap, para que esses projetos saiam do papel, eles precisam ser, precisam ser direcionados, eles precisam ser... a gente precisa criar mecanismo para poder lidar com eles. Né? E de onde vem? Né? Por que tem esse gap hoje? Primeiro a questão que a gente tem uma questão das externalidades, né? A gente tem uma questão das emissões de CO2 que não é precificado. Né? E tem muitos estudos mostrando isso. Então, quando a gente faz essa comparação de preço, a gente não está comparando o mesmo produto, a gente está comparando produtos diferentes e existe um valor, que é o valor da descarbonização, que não está sendo remunerado. Então, tem uma falha de mercado aí, né, dos economistas, a gente gosta muito de falha de mercado, existe um buraco, existe uma falha aí que precisa ser direcionada para que esses projetos saiam do papel, né, e consigam não só ser realizados como pilotos, mas eles precisam serem escaláveis. Né? Então, a gente precisa lidar com isso. Outras falhas que se observa, né, do ponto de vista da criação do projeto, e aí já foram mencionados. Tem uma questão de conhecimento, se a gente olhar a porcentagem, né, vamos supor que 10% de toda a transição da energética depende do hidrogênio, como tem uns relatórios da ERENA, tem esse valor. De todas as indústrias importantes para a transição, essa é que a gente está partindo de um nível assim,
muito pequeno, ou zero do ponto de, muito próximo do zero do ponto de vista de uso energético. Tem tudo que a gente tem que construir em termos de conhecimento, em termos de mão de obra, a quantidade de mão de obra, de conhecimento e de técnicos que tem que ser construído para que essa indústria, se a gente vai chegar realmente com essa indústria forte em 2050, tem um gap gigantesco. Então, eu costumo pensar que independente, tem muita incerteza em relação, e as pessoas perguntam muitas vezes, você acha que vai ser isso tudo? Eu falo que independente, se for a projeção mais baixa de crescimento de hidrogênio, ainda assim tem um gap, porque o crescimento esperado ele é grande. E esse gap, para que esses projetos saiam, para que a gente atinja, a gente tem que conseguir. Então tem um gap de conhecimento, de treinamento, de informação que precisa ser direcionado, que precisa ser tratado para que a gente consiga desenvolver essa indústria. Ademais, é importante também em termos de falha de mercado, quando a gente vai explicar por que a gente precisa de política, por que a gente precisa tratar isso. A gente tem uma descontinuidade das funções de custo. O que é isso, né? Basicamente, tem economia de escala. Então, quando a gente faz um projeto piloto, a grande maioria das vezes a gente não está testando os econômicos, a parte econômica de como isso vai realmente funcionar. Os projetos pilotos, eles são úteis, são importantes, mas eles têm que ser pensados em maneira modular para que a gente tenha uma capacidade de pensar como economicamente esse projeto vai se desenvolver, e tem que pensar. Então, como você não consegue crescer ele, vamos dizer assim, completamente de maneira marginal, do ponto de vista de preço, de custo, a gente tem que considerar os tamanhos dos projetos e como modularizar esses projetos. A gente tem que começar pequeno, né, tem que começar por algum lugar, mas a gente não pode pensar em projetos pequenos porque eles tendem a ser menos econômicos se a gente ter projetos, na verdade, que vão ser escaláveis. Então, quando a gente vai pensar em piloto, a gente tem que sempre pensar em projetos de longo prazo com diferentes elementos, o que é uma falha, muitas vezes, por necessidade de ter essa continuidade. E, por fim, eu queria comentar outro elemento que a gente está olhando, que é extremamente importante, que eu vou chamar de custo de transação, mas onde entra diferentes elementos aqui, né? Como eu disse, a gente vai ter que criar pensando em comércio internacional de hidrogênio, mesmo nacional, a gente vai ter que pensar como vão ser feitos esses contratos, como vão ser criados os índices de reajuste, onde vai ser indexado aqui. A gente vai estar pensando que esses contratos vão ser parecidos com os contratos de gás natural, ou a gente vai pensar que esses contratos vão ser mais parecidos com o contrato de eletricidade, que é onde a gente vem trabalhando com toda a parte de renováveis. Como é que vão ser os impostos disso, né? Como é que a gente vai trabalhar a questão comercial? Como é que a gente vai trabalhar a certificação? Se a gente vai estar trabalhando do ponto de vista, se a gente quer transacionar, né, que tem um mercado líquido de hidrogênio, como que a gente vai reconhecer a renovabilidade ou a sustentabilidade dessa tecnologia, que é uma tecnologia em movimento? Não adianta, por exemplo, a gente querer certificar todos os tipos de hidrogênio, porque hoje a gente está com uma tecnologia em movimento. Então, como é que a gente vai trabalhar com essa tecnologia em movimento, né? E, por fim, um tema que foi também mencionado aqui, mas que é extremamente importante, que vem dentro disso, é todo o tema, tanto do ponto de vista de treinamento, de transação, que é o tema da segurança social e ambiental, que a gente vai ter que trabalhar dentro disso. E, para trabalhar com esses desafios, o banco tem uma plataforma, né, onde atualmente a gente vem apoiando 15 diferentes países na região, em diferentes níveis, diferentes formas, né, visto a heterogeneidade dos países. Eu costumo brincar que eu sou de Juiz de Fora, de Minas, e que tem países na região que é quase a metade da minha cidade. No Brasil eu falo que é uma cidade pequena. Então, quando a gente pensa no apoio do banco, né, América Latina e o Caribe, a gente está pensando numa heterogeneidade gigantesca de países com características e com percepções do hidrogênio muito diferentes. Então, você tem países, por exemplo, que vêm olhar o hidrogênio porque ele tem excesso de renováveis. Tem países que têm uma indústria de gás, de petróleo, que quer descarbonizar. Tem países que já têm um consumo de hidrogênio e quer descarbonizar esse consumo. Então, a gente tem diferentes interesses, diferentes perspectivas, e a gente vem trabalhando com essa plataforma. O que faz essa plataforma? Então, a gente busca os diferentes fundos disponíveis, muitos desses fundos associados à questão climática, né, que o banco tem um compromisso com o Acordo de Paris, e tenta alocar esses fundos visto a necessidade dos países.
A gente tem 4 diferentes produtos dentro dessa plataforma para poder atender a essa questão das falhas, né? A primeira, que a gente chama de kick-off, né? Que é o início de diálogo, toda a parte associada à inovação, conhecimento, treinamento. A gente tem mesas de vários stakeholders, não, para poder lidar com esse tema. Do ponto de vista nacional, a gente tenta estar no diálogo, mas também do ponto de vista regional, que a gente acredita que uma perspectiva regional ela pode facilitar o posicionamento estratégico dos países nessa indústria que está crescendo, que está se transformando e que vai ter uma mudança muito, muito importante do ponto de vista mundial. A gente trabalha com vários tipos de suporte técnico, né? Desde apoio às estratégias nacionais, a inclusão do tema do hidrogênio nos NDCs, por exemplo, a inclusão do tema do hidrogênio nas estratégias de longo prazo para as emissões netas zeros. A gente apoia os países nos pilotos, não só no financiamento e na busca de financiamento, mas também nos desenhos desses pilotos, para que eles sejam, como eu disse, com esse aprendizado que a gente teve em alguns pilotos, como é que eu faço para que isso seja modular, que não fique numa coisa muito pequena e que a gente não consiga depois, na verdade, aprofundar e caminhar sobre isso. E a busca de formas de investimento, né, que é um banco, e a gente está buscando, então, as melhores formas de proporcionar investimento, tanto do ponto de vista do setor público, que é onde eu trabalho, que a gente faz crédito soberano, como também a gente tem o braço privado do BID, onde a gente tenta apoiar também esse tipo de projeto, tendo um projeto, na verdade, buscando ter, por um lado, projetos bancáveis, né, que fechem a conta, então, com as diferentes peças que vem comentando. Então, apoiando essas condições habilitantes, né, do ponto de vista público e também apoiando do ponto de vista do setor privado, no caso desses projetos estarem encaminhados e fechados do ponto de vista financeiro. Esses são alguns dos elementos aí para a gente pensar do ponto de vista de desafio e do ponto de vista internacional e regional, o que vem acontecendo, e estou aqui disponível para a gente conversar um pouco mais, com prazer. Michele, muito obrigado. Eu queria passar a palavra agora para o professor Nivaldi de Castro, que é o coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da UFRJ, GECEL. Professor Nivaldi, por gentileza. Obrigado. Aí eu vou tentar falar 5 minutos, porque vocês estão cansados, eu também, que é tanta informação, tanto desafio, né? Não, a gente fica até meio tonto assim, né? Um cenário. Então eu vou vir lá do geral, lá de cima, entende? Primeiro falando o seguinte: nós temos que tirar o petróleo e o gás da matriz energética mundial. Esse é o primeiro ponto. A transição energética é isso. O calor, o frio, está matando todo mundo. Então, né, e a crise da Ucrânia veio acelerar esse processo, entende? Veio dar um elemento que sempre esteve por trás do esforço, né, da sustentabilidade, da transição energética, que começa lá na primeira crise do petróleo de 74. Qual é? Tem que buscar bem substituto, porque o petróleo e depois o gás fazem parte de um oligopólio que determina preço lá em cima, e qualquer probleminha lá entre árabes e judeus, o negócio sobe, desce, etc. E nenhum país consegue conviver com isso. Esse é o primeiro ponto, né? Felizmente, a partir dos anos 90, estudos da academia começaram a notar o uso do gás, principalmente do petróleo, do carvão, do petróleo e do gás. Está aquecimento global, vamos morrer assados. Entende? Então, tem que resolver esse problema. Esse é o primeiro ponto. Então, a transição energética é isso. Então, ela tem um duplo movimento. Qual é? Buscar bem substitutos renováveis ou não renováveis numa transição. A cadeia produtiva do gás surge aí nesse processo. O gás antes para as petroleiras era um problema. Aí descobrimos petróleo com gás. Caramba! Aí o petróleo falou, não, o oligopólio, né, do petróleo ajudou a cadeia produtiva com uma vantagem que ele é menos poluidor. Puxa, que bom. Mas aí gera aquecimento global. E aí surgem as tecnologias das renováveis.
Aí antes não tinha vento, quer dizer, tinha vento, tinha sol, mas o petróleo, por ser um insumo energético mais barato durante o século XX, que garantiu a industrialização mundial, é 3, 4 dólares o petróleo, garantiu a industrialização mundial. Ele começa a subir, bens substitutos, renovável. O Brasil fez o seu dever de casa, o etanol. Outros países não tinham o etanol e ainda não tem. Então, o vento, o sol e a questão da segurança energética. Porque, acima de tudo, o que se buscou com a crise do petróleo é o seguinte: eu tenho que ter na mão os recursos energéticos para eu garantir que as atividades produtivas de bens e serviços e o bem-estar social consigam ser atendidos. Ok? Esse é um ponto-chave. Então, vamos para a transição, vamos ter que tirar o gás e o petróleo, porque é poluidor e porque faz parte de um oligopólio mundial. E a crise da Rússia mostrou isso para a União Europeia. A União Europeia sempre foi a líder da transição energética, a líder da sustentabilidade. Não é à toa que o Acordo de Paris foi feito em Paris. Né? Foi feito em Paris por quê? Porque a União Europeia é a mais insegura do ponto de vista energético. E um país não pode ficar inseguro. Mas tem o lado do custo. Por que a Alemanha ficou tão na mão do beck russo? Porque era barato. 90% das exportações de gás da Rússia são por gasoduto. Ninguém compete contra gasoduto, porque é direto. Aí prevaleceu a questão do custo. Agora está claro, mas mesmo com essa questão de custo do gás, houve um esforço muito grande da União Europeia. Salvo engano, em 2000, 16% da geração de energia elétrica da União Europeia era por bens renováveis, e em 2020, 38% da geração de energia elétrica da Europa foi com renováveis. Políticas públicas, tarifa feed-in, etc. E agora a crise do petróleo mostra, a crise da Rússia mostra isso. É o que nós chamamos a marcha acelerada da transição energética europeia. Ok? Bom, então esse é um pano de fundo. Do ponto de vista de economia, frente às dificuldades todas que foram colocadas aqui e os desafios, o que vai acontecer? Tempestade eterna da destruição criadora. Nós vamos acelerar esse processo. Se eu tenho demanda, o problema no sistema econômico, notadamente capitalista, é ter demanda. Tem demanda? Tem demanda. E esses milhões de megawatts, de tonelada de gás, vai ser tudo superado, porque o desafio da humanidade é trocar, converter, jogar para fora tudo aquilo que usa o gás e o petróleo. Não vai ser assim, mas vai ser assado na tempestade eterna da destruição criadora do Schumpeter. Esse é o cenário. E aí, nesse parâmetro, tudo que foi colocado aqui é muito positivo. Conhecimento, tecnologia e tal. Mas quando é que o homem não resolveu um problema com a tecnologia? Quando? Ainda mais esse agora que é ou nós resolvemos ou nós vamos virar frango assado ou congelado. Aí depende né? A Mônica lá, né, esse inverno, ela vai tomar banho frio, cara. Porque ela me falou a conta que ela pagou do diesel da casa dela, cara. Raspou a poupança, cara. O negócio... Estou até descontraído, né? Porque também nessa hora, né, cara? Tá, espero que os meus colegas lá, a Michele, que eu creio que estudou lá no Instituto de Economia, não foi isso, Michele? Foi isso, né? Lá de Juiz de Fora. Estive recentemente na sua cidade com o Nelson Ciffer, que voltou a morar lá. Viu? Nelson Ciffer lá do BNDES e tal. Bom, então esse aqui é um cenário da destruição criadora. Nós vamos avançar nisso. E aí vem a questão seguinte. E o Brasil, onde é que fica nisso? O Brasil vai ser
a Arábia Saudita, né, do hidrogênio na década de 30, cuja capital vai ser Fortaleza, né? Claro, né? É isso, cara. Mas não tem como, depois desses dados que o Constantino fez, e até hoje eu estou esperando a minha reitoria assinar um acordo de cooperação do GESEL com o governo do estado do Ceará, cara, sem envolver dinheiro. Imagina se envolvesse dinheiro só em 2050, né? Não, cara, porque realmente a burocracia da universidade é de cortar os pulsos. Bom, então, esse parâmetro, temos que converter tudo. Mas para pensar, eu tenho que converter tudo se eu quero evitar o aquecimento global. Tudo. A indústria automobilística está convertendo. O que é converter? Aonde eu posso entrar com eletricidade, entra. Aonde não pode, é o hidrogênio. Então, como bem colocado aqui, o Imperial, de que é 15% em 2050 da matriz energética ser de hidrogênio, esse é que é o desafio. E o resto ser de renovável. Curiosamente, o Brasil já está hoje com 85% de renovável em 2022. Então, nós temos uma competitividade, como a própria Michele muito bem colocou, com toda a pertinência e conhecimento dela. O nosso hidrogênio vai ser, hoje e amanhã, ultra competitivo, porque o sol aqui é brincadeira. Hoje eu fui caminhar às 7 horas da manhã, estou vermelho igual um camarão, cara. 7 horas da manhã, cara. Pô, cara, eu peguei de frente para o sol, cara, pô, fiz logo meia volta, né, cara? Né? O vento, então, que engana, né? O sol e o vento aqui, tu fica queimado sem saber, entende? Porque vento e sol é o maior fator de potência do mundo, é o sol e o vento neste país continental tropical. Eu sempre cito um dado da EPE. Nós temos cerca de 190 mil megawatts de capacidade instalada. 30 mil é de eólica e solar. Sabe quanto é que é o potencial do Brasil de eólica e solar, inclusive eólica offshore? 1.300.000 megawatts. Então, os jovens que estão aqui estudam energia renovável. Vai lá estudar com a professora Sayonara, lá no curso lá de Economia Renovável, mestrado e tal. Vocês têm que aproveitar essa oportunidade, porque nós vamos crescer muito nesse processo, graças ao potencial que a gente tem. E, diferentemente, eu não tiro férias em Marrocos. Por quê? Porque eu me sinto assim, né? Agora, aqui no Brasil, eu tiro. Quer dizer, ou seja, o Brasil não tem problema, cultural, religioso. Eventualmente tem um problema aí político e tal, mas se os trilhos da democracia caminharem, né, assim, eu acho que a gente em breve vai resolver esse problema. Então, nós temos um modelo de contratação, como foi levantado aqui para a Michele, ultra positivo, que é contrato de longo prazo, que serve de laço para financiamento, né, que o BNDES ajudou muito o setor elétrico a crescer. Então, a gente tem essa vantagem do que a gente for construir de eólica e solar, tem um padrão de financiamento, que eu estava vendo lá, a palestra lá do KfW e do Siciliano, que a Michele conhece, que é lá do BNDES, também estudou lá no Instituto de Economia, a capacidade que a gente tem de conseguir financiamento. Aí o que falta é contrato de longo prazo. Mas não tem demanda? O mundo não tem que tirar o petróleo e o gás? A indústria petroquímica não tem que ser indústria de química e não de petroquímica? E os exemplos que foram dados aqui do que você tem que mudar. Essas mudanças são demandas. E o capitalismo vive com demanda. Então, estão sendo feitos programas de investimento maciços que criam demanda, a multiplicação do investimento. Né? Então, o Brasil, quase que para encerrar,
ele tem condição de se reindustrializar. Reindustrializar por quê? Porque eu vou, em vez de eu importar amônia cinza, eu vou produzir amônia verde no Brasil. E o que é isso? Investimento numa indústria. Então, os bens intermediários que o Brasil hoje exporta e produz, que são cinzas, vão ter que virar verdes. Vão ser bens intermediários verdes, o aço, o cimento, etc. Mas ainda tem um custo? Lá tem, mas como a Michele bem colocou, eu posso incorporar nesse custo, né, a questão da descarbonização. O que é a questão da descarbonização? Em breve, a Europa vai botar barreira para importar o gás, o aço. O verde não paga, o cinza paga. Então, a gente pode começar a pegar esse imposto, botar aqui no Brasil. Falar, não, em vez de pagar para os europeus, vamos pagar aqui no Brasil. Impor restrições, custos, justamente para eliminar esse gap. E o Brasil, além do potencial que ele tem desse modelo de contratação de eólica e solar, de grandes grupos que investem hoje em mercado livre, mas os leilões já provavam essa competitividade, né? Temos os grandes grupos, a Enel, a EDP é um exemplo mais claro disso, está aqui fazendo o primeiro. O Imperial falou dos 3 projetos da ANP. Né? Eu falo de um projeto que está sendo executado, que é do programa da ANEEL, aqui em Pecém, curiosamente, a primeira planta de hidrogênio verde no Brasil, já nessa conjuntura de transição energética, porque os outros não foram feitos nessa perspectiva de transição energética, o que indica que a capital da Arábia Saudita será aqui, né? Já é um sinal firme disso. Agora, outro ponto importante, que foi a palestra que nós assistimos aqui, da Thyssen, da Siemens e da Highton. Tem bem de capital para produzir eletrólise. Não, mas hoje ainda é modelo escala e tal, mas eu já vi lá que está de 20, vai querer chegar em 300 mega. E é modular. E à medida que você vai fazendo, o custo vai cair. É uma lógica econômica. Não tem erro. Entende? Aí acertar se vai mais rápido, vai menos rápido. Avaliamos que vai mais rápido. Porque você tem demanda, né? O professor Sérgio, aqui, que é diretor do Instituto de Tecnologia lá da PUC, que analisa os pedidos das empresas já querendo, não, mas eu tenho que diminuir a minha pegada de carbono. Por quê? Porque os boards, os bancos vão começar a falar, vem cá, você tem que diminuir a pegada de carbono, justamente por causa desse processo de transição. Então, eu acho isso muito positivo, né? Na realidade, nós estamos criando no mundo e no Brasil uma indústria nascente do hidrogênio verde. Né? Já tem o hidrogênio cinza, mas do hidrogênio verde. E é uma indústria eletrointensiva e que tem que ser de renovável. E o Brasil, dada a sua dimensão, ele vai ser ultracompetitivo. Tá? Então, nesse sentido, é que eu estimulo muito aqui os jovens presentes, e mesmo os não jovens, os mais maduros, né? Mas para ficarem atentos, porque esta indústria tem uma condição de o Brasil retomar um crescimento econômico sustentável, né? Com base nessas análises que foram feitas aqui, que às vezes poderia ser pouco otimistas, mas é muito otimista, porque é com um problema que a humanidade avança, né? E tendo demanda, nós vamos mais rápidos, e é isso que eu agradeço a vocês, a possibilidade de ter, acredito eu, acordado, porque todo mundo aqui ficou me olhando, então estava muito bem. Obrigado para vocês. Viu? Bom, pessoal, a gente está aí a 3 minutos do final, do esgotamento do tempo, mas eu queria fazer algumas considerações, e se vocês concordarem, dá pelo menos 2 minutos para cada um dos nossos palestrantes. Se for possível, posso ir nessa linha? Muito bem. Então, a primeira consideração é em relação à colocação do Dr. Paulo Emílio, que me leva a refletir sobre o seguinte,
e depois eu queria que ele fizesse algumas considerações. Eu vou fazer todas, dirigindo a cada um. Realmente, sol e vento é completamente diferente de óleo e gás. Sol e vento é muito mais democrático do que óleo e gás. Ocorre em todos os lugares do mundo. É uma resposta, Nivaldo, daquilo que você colocou, da dependência da geopolítica que hoje vive a União Europeia e muitos países desse planeta, não é? Então, pelo fato do sol e vento ser democrático, pelo fato da eficiência dos equipamentos, eu não tenho dúvida, crescerem ao longo do tempo, como é que ficaria o futuro dessa indústria, Paulo Emílio? Aí você responde logo em seguida ao esgotamento aqui dos direcionamentos que eu gostaria de fazer. Ou seja, eu não tenho dúvida que todos os países do mundo vão querer fugir da dependência e aumentar sua segurança energética. E, para isso, ele precisa depender cada vez menos de fora. Se o Paulo puder comentar isso no final, seria muito interessante. Com relação ao Imperial, eu queria colocar a questão realmente da tecnologia, né? O passo de desenvolvimento dessa tecnologia, especialmente da eletrólise, dos eletrolisadores. Uma das coisas que eu tenho uma visão é de que seria necessário atrair para cá, nós temos uma ZPE, algumas fábricas de eletrolisadores, de equipamentos dessa cadeia produtiva, para que a gente pudesse acelerar esse processo, uma vez que se diz que, hoje, o Brasil teria um custo maior de hidrogênio, tá? Só teria um país cujo custo seria menor, que seria a China, exatamente por causa do baixo custo dos eletrolisadores. Então, eu queria que você analisasse essa questão no encerramento, né? Com relação a Michele, eu queria colocar a Michele o seguinte: realmente eu fico pensando quando os investidores imaginam um projeto piloto de menor escala para enfrentar o mercado. E hoje eu tive uma reunião com um investidor aqui, que já está com um processo quase em fase de licenciamento, e ele me dizia assim: olha, o nosso módulo inicial é de 150 mega, mas 150 mega daria 4 navios por ano de amônia para Roterdã. Eu estou pensando, a estratégia dele, em juntar 3 ou 4 investidores para que a escala chegue, ao invés de 120 mil toneladas de amônia por ano, chegue a 600 mil toneladas, por exemplo. Isso considerando que ele otimizaria não somente o processo, que ele queria centralizar a produção de amônia, os reatores seriam num único local, o pool de armazenamento idem. Isso tem várias vantagens. Então, Michele, essa questão de elevar a escala para otimizar o processo de comercialização de transporte da amônia, eu queria que você comentasse um pouco. Em relação ao professor Nivaldo, que aqui encerrou, essa questão geopolítica realmente, professor, eu acho grave. A guerra acelera, o Brasil se torna um celeiro, uma Arábia Saudita, mas eu perguntaria ao senhor se, diante dessa afirmação de que vento e sol é mais democrático, diante de uma realidade que é o crescimento da eficiência dos equipamentos como os eletrolisadores, realmente nós seremos essa Arábia Saudita ou os países passarão a depender cada vez menos do nosso suprimento de energia? Obviamente, isso não invalida o fato de que nós temos essa energia barata e isso alavancaria a indústria brasileira. Então, eu gostaria que o senhor comentasse isso. Essas foram as minhas considerações finais. Eu passaria para cada um deles agora, dando 2 minutos ou 2 minutos e meio para cada um, para que a gente encerrasse, então, o painel. Então, desde já, eu agradeço a presença de cada um de vocês, que abrilhantaram realmente esse evento promovido pelo Ceará e pela FIEC. Então, passo a palavra para o doutor Paulo Emílio. Tá bem, Constantino, muito obrigado. Eu queria começar dizendo que tem uma mudança importante em termos de produção e uso de hidrogênio hoje e no futuro próximo, porque hoje o hidrogênio
ele pode-se dizer que é um hidrogênio cativo. Ele é produzido e utilizado no próprio local que ele é produzido ou muito próximo. Isso é típico das indústrias petroquímicas, por exemplo. Já no futuro, nós teremos um hidrogênio mercantil. Então, é uma nova commodity energética que vai ser produzida em alguns lugares e transportada para ser utilizada em outros lugares. Então, isso traz uma diferença grande em termos da produção e uso do hidrogênio, mas existe também a questão de que países que hoje não são dotados de reservas de combustíveis fósseis, eles podem ter energias renováveis, hidrelétrica, solar, eólica, geotérmica, dos oceanos, e com isso produzirem hidrogênio a partir da eletrólise da água, mas também a biomassa. Nós temos falado pouco, né, sobre os processos de gaseificação, biodigestão de biomassas, que poderão trazer essa oportunidade de que regiões diferentes do mundo poderão produzir o seu próprio combustível. Mas é importante também entender que, da mesma maneira que hoje certas regiões não têm acesso a combustíveis fósseis, algumas regiões hoje têm menos acesso à energia renovável, né? Então, isso cria, de novo, uma disparidade, e daí a importância do uso de biomassas de rejeito e de manejo que podem compensar para a produção e utilização de hidrogênio. De todo modo, é uma perspectiva muito alvissareira, né? De nós podermos ter várias formas diferentes de produzir essa nova commodity energética que é o hidrogênio, e também lembrar que alguns lugares do mundo possuem ocorrências de hidrogênio natural, que é algo que está sendo desenvolvido atualmente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Doutor Alex. Opa. Bom, deixa eu começar concordando com o Nivaldi, né, do que ele fala da tendência natural da redução de custo a partir do momento que você começa a produzir isso em escala. Assim, sempre foi, e a gente tem vários exemplos na indústria em relação a isso. Com relação ao estabelecimento de uma cadeia de suprimento local, acho que ela tem que fazer sentido, né, sob o ponto de vista do ganho de custo final, né? E aí a gente está falando do custo direto. Mas tem um outro aspecto que também é associado, que seria um ganho indireto, né, que é o estabelecimento de uma base de conhecimento local acerca dos equipamentos, do processo, da capacitação de mão de obra, que é um pilar importante da nossa política nacional do hidrogênio, que foi amplamente colocada aqui, né? Então, o estabelecimento de indústrias no Brasil ou o desenvolvimento de indústrias brasileiras na fabricação de eletrolisadores faria sentido considerando esses dois aspectos principais, né? Eu acho que nós tivemos algumas experiências um pouco amargas quando se fala em altos índices de conteúdo local somente por termos índices de conteúdo local, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com a dosagem do remédio, porque qualquer remédio em excesso faz mal ao paciente. Então, as discussões elas têm que ser muito pragmáticas nesse sentido, né? E tem que fazer sentido, a meu ver, pelo menos sobre esses dois aspectos, ou seja,
de realmente trazer competitividade, baratear custos de fabricação, desenvolver competência. E tem, na realidade, um outro aspecto também, que a partir do momento que você desenvolve uma cadeia de suprimento local, né, a gente reduz o custo operacional também, né? Então, a gente fica menos sujeito à importação de sobressalentes, de manutenção e tal. Então, com isso, você tem um impacto não só na fase de CAPEX do empreendimento, mas um impacto positivo na fase de OPEX. Muito obrigado. Doutora Michele, por gentileza. Eu vou começar um pouco com uma provocação em relação à democratização. E aí eu venho na escala, prometo. Mas eu queria comentar que aqui é interessante quando a gente vê a mudança da indústria de energia, que ela foi muito baseada até hoje em recursos, né? E se vai na direção que a gente está falando, né, do sol, do vento e do hidrogênio verde, né, você muda um pouquinho a característica da apropriação do valor, ou da cadeia de valor, e o papel da tecnologia, das patentes e da inovação, nesse processo, ele provavelmente, e aí é uma visão muito pessoal, ele vai se tornar cada vez mais importante. Então, a gente pode pensar que a energia per se, vamos dizer assim, ela vai ser cada vez mais democrática, mas a ideia de como eu vou desenvolver essa cadeia de valor, e aí toda essa discussão de quanto de investimento e como é que eu faço, que parte, e esse posicionamento estratégico, ele se torna muito mais importante, porque não é o vento em si, não é o sol em si, somente, mas como que eu aproveito isso e qual que é o meu valor competitivo nessa nova mudança tecnológica que a gente está vendo com o processo de transição energética. E aí, a questão da escala, ela tem uma importância, né? E isso está relacionado um pouco com o que comentou também Paulo, que é a questão o professor Paulo, que é a questão da localização. É verdade que a gente vê a indústria ela nascendo do ponto de vista dos hubs, né, que estão sendo gerados, dos vales, né, de hidrogênio, esse ecossistema, porque ela vem, esse processo inicial do hidrogênio, ele está sendo muito local. Como esse ecossistema local ele vai se posicionar estrategicamente a nível internacional, quando e qual vai ser essa evolução desse processo estratégico, ele vai depender muito de como a gente vai conseguir organizar e coordenar para que ganhe escala esses agentes, que é um pouco o que você perguntou do ponto de vista da amônia. E por isso que eu chamo muito a atenção para o tema do tal do custo de transação, que parece um detalhe, mas toda a questão da certificação, como é que eu vou misturar ou não vou misturar o hidrogênio, como é que eu vou coordenar, como é que eu vou criar esses contratos, como é que eu vou dividir os riscos. Se a gente pensa que essa indústria é mais parecida com a eletricidade, porque do ponto de vista contratual, ela deve ser muito diferente do que a gente conhece hoje como na eletricidade, né? Então, como é que a gente vai organizar tudo isso? Isso vai depender disso, a capacidade da gente fazer essa coordenação para poder escalar esses projetos. Obrigado, Michele. Professor Nivaldi. Acende a luz aí, né? Acende lá. Não, porque a gente está num debate aqui de energia. E essa é renovável. Acendeu aqui, é eólica e solar aqui. Solar agora não, mas é eólica. Não, eu acho que o Constantino colocou um ponto muito importante, né? Que é a busca da segurança energética, né? Que sempre foi o principal motivo da transição energética, né? E aí a gente usa uma expressão que a gente tem batido muito, que o sol e o vento são produtos genuinamente nacionais, né? Então, todos os países buscam isso, tá? Mas vamos pegar o foco da Europa. Mas se você olhar a matriz energética da Europa, não tem sol e vento suficiente para reverter essa matriz energética. Esse é um primeiro ponto. E nesse processo de transição, né, como a crise da Ucrânia bem colocou, né, toda a energia renovável que eles puderem colocar vai ser para atender a demanda de eletricidade e não para a produção de hidrogênio.
Eu estava lá em Portugal no início, sentindo o cheiro da pólvora da guerra lá da Ucrânia, bem no começo da crise, né? Então, rapidamente, a Comissão Europeia falou, olha, Portugal e Espanha não vão gerar energia renovável para atender a demanda de energia elétrica. Conversando com o CEO lá do Grupo Endesa, falou que eu tenho contrato, né, para oferecer energia eólica e solar para o setor elétrico muito mais seguro do que para a produção de hidrogênio. Então, isso abre uma possibilidade para o resto do mundo. E aí eu acho que o Constantino colocou uma questão muito importante, que o professor Paulo corrobora, essa questão da commodity. Há uma diferença crucial entre o mercado da commodity petróleo com o mercado da commodity hidrogênio. Qual é? Um é oligopólio, o outro vai ser oligopsônio. Muitos vendendo para poucos, até para poder baratear o custo lá da calefação da amônica, que a calefação da amônica é a diesel. E venceu o barril dela de diesel e esvaziou justamente quando estourou a crise da Ucrânia. Cara, ela ficou exposta, né? Ficou vendida. Não, mas é esse aspecto que eu acho que é importante. Quer dizer, é uma commodity, e a colocação do professor Paulo foi muito precisa, é uma commodity que é um outro mercado muito mais favorável para quem é importador, para quem realmente tem o maior desafio de mudar a matriz energética, que não é o Brasil, como eu falei. O Brasil está hoje aonde o IRENA diz que o mundo tem que chegar. Em 2050, 85% de energia renovável na matriz. Nós já estamos lá. Entende? Quer dizer, é uma vantagem competitiva. Então, tem esse aspecto muito importante. E a pergunta específica que o Constantino fez para mim, se é exportar ou é mercado interno, né? Aí o desenvolvimento, a escala, a criação do barril de hidrogênio verde, que vai substituir o barril do petróleo, né? Vai ter um mercado para isso. Eu acho que a Michele colocou muito bem a questão da certificação, mas foi o que o petróleo passou no começo da criação da indústria de petróleo. Qual é o tipo do petróleo? Hoje está padronizado. Então, esse custo de transação, eu acho que vai ser rapidamente superado, até porque tem um interesse de quem é o grande importador. Tá? E, se nós olharmos assim, de uma maneira mais focada, o Brasil, dada a dimensão da sua economia, ele tem uma demanda do mercado interno para o hidrogênio muito grande, que o Chile não tem, entende? Que o Marrocos não tem, que outros países não têm. Afinal de contas, a gente está entre as 10 maiores economias do mundo. E como aqui nós vamos ter que converter os nossos bens intermediários, né, para verde, você tem uma demanda muito grande do hidrogênio. Então, você pode focar numa produção direcionada para o mercado interno no primeiro momento, que é onde não tem competição. Esse leilão da H2 Global, o Brasil não deve ganhar, entende? Não deve ganhar, porque o Marrocos estaria do lado e tal, né? Mas no futuro pode ganhar, mas a Linde, ela quer hidrogênio verde, entende? A Braskem vai querer hidrogênio verde. Está lá fazendo as contas, até o nosso grupo faz parte daquela pesquisa do NIRA, né, que está analisando as políticas e regulações de 20 países. Nós aqui com o projeto da EDP estamos analisando o custo nivelado, acompanhando. Num projeto com a Guascor da Siemens, temos um simulador para acompanhar a evolução desses custos. Mas é uma questão de ir acompanhando. Agora, eu acho que a trajetória é irreversível. O Brasil tem um potencial imenso e eu acho que esse evento aqui, né, prova de uma maneira bem objetiva o quanto nós estamos nos preparando para isso, que é essa questão da qualificação, do conhecimento. Aqui a gente teve aulas e mais aulas
de como é que os diferentes agentes estão olhando essa nova indústria nascente. Mas muito obrigado, eu fico muito agradecido, e aquilo que eu brinquei da universidade, mas eu peço desculpa ao Constantino em nome da minha universidade, da gente não poder, mas estamos no mesmo barco, tá bom? Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer a cada um dos panelistas aqui, começando pela Michele, depois o professor Paulo Emílio, o professor Nivaldi e o Alex. E queria dizer o seguinte, professor Nivaldi, o senhor é a evidência incontestável de que o Ceará não tem um alto fator de capacidade apenas na eólica offshore, também na fotovoltaica. Então, eu queria uma fotografia com ele para postar no LinkedIn. Essa é a evidência. Vamos lá, Alex, aqui. Será que eles saem aqui atrás? Não, tira da plateia, você lá direto. Só eles mesmo? É, só eles, para tirar junto. Sorri aí, gente. Todo mundo hidrogênio verde. Ótimo. Prontinho. Obrigado. Pessoal, muito obrigado. Boa noite para todos. Uma salva de palmas, Muito pessoal. obrigada. Obrigado. Agradecemos a todos pela presença. Vamos fazer agora o fechamento. Vamos lá. E assim, com muito orgulho, com muita satisfação e com a sensação de dever cumprido, em nome do senhor presidente da FIEC, da Associação Nordeste Forte, Ricardo Cavalcante e diretoria, gostaria de agradecer a todos os palestrantes, aos mediadores, gostaria de agradecer a todos e a todas pela participação, pela interação. Gostaria de agradecer também ao nosso público que nos acompanhou de forma online, agradecer ao time da técnica, aos nossos intérpretes de Libras, ao nosso tradutor, que com toda certeza com vocês todo esse evento foi possível. E tenho certeza que conseguimos alcançar o objetivo desse evento, que é contribuir para o crescimento econômico e social do Ceará e do país. Foi um encontro de muitas ideias que reuniram o setor produtivo, acadêmico, poder público e a sociedade. E como já falei ontem, vou repetir agora, só assim, juntos, nós vamos conseguir avançar de forma sustentável e mais limpa, não só para mim, para vocês, para o planeta e para as próximas gerações. Fiquem bem, aproveitem a noite. Declaro encerrada oficialmente a primeira edição do FIEC Summit 2022, tema Hidrogênio Verde. Boa noite. E até a próxima.